Graça e a paz de Jesus. Amém. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade de compartilharmos da sua palavra e sermos edificados nela. Essa canção que o nosso pastor trouxe tem muito daquilo que nós iremos conversar nessa noite. Porque quando nós olhamos todas as obras da criação de Deus, podemos até nos achar pequenos, mas diante de tudo isso, Deus nos deu a condição de cuidar de todas elas, de todas as obras que Ele fez. Ele nos chamou e deu a nós a responsabilidade de cuidar da sua obra. Portanto, nós temos essa responsabilidade porque Deus tem um amor muito grande para cada um de nós. E se você não se sente assim especial, eu quero dizer que você sim é menina dos olhos de Deus e é alguém que Deus quer ter um relacionamento íntimo para que você possa ser feliz hoje e eternamente. Eu quero convidar você a abrir ou ligar aí a sua Bíblia no livro do Êxodo. Nós vamos ler no capítulo 34, a partir do verso 1. Livro do Êxodo, capítulo 34, nós vamos ler até o verso de número 9. E eu quero dizer para os irmãos que nós estamos trabalhando o tema adoração dentro da proposta do projeto Atitude, trazida pelo nosso pastor. Temos meditado nesse tema adoração e hoje eu quero pensar com os irmãos sobre os reflexos da adoração. E a partir do verso 1 do Êxodo 34, nós iremos basear a exposição da palavra nessa noite. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao Monte Sinai, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum no monte. Nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim, Moisés lavrou 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras e subiu ao Monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então, o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e 4ª gerações. Imediatamente, Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo esse povo um povo obstinado. Perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faze de nós a tua herança. Que o Senhor nos inspire a partir da leitura da sua palavra. Amém? Eu estou aqui diante de um texto e eu quero convidar você a manter a sua Bíblia aberta. Você que está aí com o seu aplicativo de Bíblia também, fique atento. Nós vamos recorrer a alguns outros trechos ou textos bíblicos ao longo dessa exposição. Mas nós aqui estamos para pensar sobre a palavra adoração. E por mais que a gente possa empregar a palavra adoração em muitos contextos,
em muitos contextos. É no contexto religioso que a palavra adoração, ela ganha uma profundidade de sentido. Eu posso até entender e me pegar dizendo que eu adoro algumas coisas. Eu adoro churrasco, eu posso entender que você diga eu adoro futebol, eu adoro praia, eu adoro a minha família, eu adoro o meu trabalho. E com isso eu apenas quero dizer que eu gosto muito disso ou daquilo. Mas quando nós discutimos a adoração num contexto religioso, e mais especificamente no contexto judaico-cristão, a adoração ela vai muito além de apenas gostar muito. A adoração ela é a relação do tudo com o nada. É a relação do todo-poderoso com o super-dependente, com o totalmente dependente. E é exatamente sobre isso que a adoração trata. No contexto bíblico, quando nós identificamos a adoração, em muitas passagens, como essa que nós lemos aqui, quando Moisés adora a Deus, adora o Senhor, nós encontramos a adoração relacionada a outras palavras, como, por exemplo, curvar-se, muito comum. A palavra curvar-se, a palavra inclinar-se, a palavra prostrar-se, a palavra render-se, a palavra reverenciar, todas elas estão diretamente ligadas com a adoração. Porque a adoração de fato é isso, é tudo isso. Porque quando nós adoramos, nós revelamos que aquele que adora está em uma condição completamente incapaz de fazer qualquer coisa diante daquele que está sendo adorado. Quando nós adoramos, é como se nós estivéssemos completamente rendidos. E existe uma expressão popular nos filmes de Bang Bang, que quando o policial pega o bandido e ele diz assim, mãos ao alto, e aí o bandido se rende. E ele faz o quê? Levanta as mãos, e nesse sinal de levantar as mãos, ele diz assim, eu agora não posso fazer absolutamente nada mais, porque você é lei sobre mim, você tem toda a força e todo o poder sobre mim, eu não posso absolutamente mais usar nenhuma arma, nada absolutamente, porque você está no controle e domina a situação. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos fazendo exatamente isso. Nós estamos rendidos a Ele porque reconhecemos que não temos absolutamente nada que possa ir de encontro a Ele. Não temos absolutamente nenhum conselho a dar a Ele. Nada que a gente possa acrescentar a Ele. Porque Ele é tudo e eu nada. Porque Ele é Senhor, dono de todas as coisas, Senhor do universo, e quem eu sou diante dele? E nessa ação de prostrar e de se render, com essa consciência, entendendo isso, aí eu adoro. Eu adoro de verdade. Quando nós olhamos para essa experiência de Moisés, a gente acabou aqui de ler, e eu quero convidar você a depois, durante a semana, ler um pouco mais o contexto, porque a gente não tem tanto tempo assim. Então eu escolhi alguns versos para ler. Mas quando a gente vai viajando nessa história e a gente vai encontrar um Moisés, um pouco antes aí, bastante aflito. Moisés estava bastante aflito com a tarefa de conduzir o povo de Deus. Como vocês viram aqui, como nós lemos, Moisés já havia quebrado as primeiras tábuas da lei. Por que Moisés quebrou as primeiras tábuas da lei? Acredito que você que já leu a história ou já ouviu a história sabe da dificuldade que foi e que era para Moisés administrar aquele povo. Um povo difícil. E a liderança de Moisés era muito difícil diante daquele povo
tão obstinado. E Moisés estava quase que vivendo uma crise. Uma crise porque ele precisava ter a convicção de que Deus havia o chamado para aquela obra, para aquela tarefa. Porque se ele não tivesse a certeza, ele não estaria mais disponível ou disposto a fazer aquilo que Deus havia designado para ele fazer. E Moisés, no capítulo 33, se você observar aí na sua Bíblia, você vai ver que Moisés está dirigindo a Deus o seu coração, revelando um pouco da sua inquietação. E a primeira coisa que Moisés diz a Deus, no capítulo 33, no verso 13, é que ele quer conhecer o Senhor um pouco mais. Senhor, eu quero te conhecer profundamente, porque eu não posso absolutamente estar num relacionamento contigo onde me falte algumas certezas, onde eu não tenha confiança para andar nesse caminho que o Senhor me propôs. Porque olha, essa primeira experiência com o povo foi difícil. Depois de eu ter ensinado ao povo, de eu ter comunicado a tua vontade, os teus mandamentos, bastou um pouquinho de tempo eu ter saído da presença do povo, o povo já constituiu um ídolo e passou a adorar aquele ídolo, esqueceu completamente dos teus mandamentos, das tuas ordenanças. Não é fácil, Deus. Por isso eu preciso te conhecer melhor e mais profundamente. E no verso 18 do capítulo 33, Moisés ainda diz: Senhor, mostra-me a tua glória. Moisés queria conhecer a mente de Deus. Moisés queria conhecer Deus com tanta profundidade, mas Deus diz no capítulo 33 que Moisés não poderia conhecê-lo, não poderia vê-lo face a face. Por isso que Deus deu a Moisés uma experiência de não ver a sua face, mas ver as suas costas. A expressão aqui é que Deus deu a Moisés a possibilidade de conhecer a Deus pela obra de Deus, pela sua bondade, pelos desígnios de Deus, pelo aquilo que Deus havia feito, pela sua bondade, pela sua misericórdia. E Deus dizia: olha, Moisés, isso é suficiente para que você entenda quem eu sou e o que eu sou. E na experiência com Moisés lá no monte, Moisés vive uma experiência especial com Deus. E depois dessa experiência, Moisés diz exatamente isso que nós acabamos de ler aqui. Depois que Deus se apresenta para ele, para que novamente, olha, Deus buscando de novo Moisés, trazendo Moisés para perto dele, para encorajá-lo, para dizer que estava com ele, para que ele não tivesse medo, porque a obra precisava ser feita, para que o povo pudesse ser conduzido. E aí Deus chama Moisés para junto, encoraja Moisés, e aí Moisés, depois de ter ouvido a voz de Deus, ele, diz o texto que nós lemos no verso 8, que ele imediatamente prostrou-se com o rosto em terra e adorou o Senhor. A reação de Moisés diante de Deus foi adorar. E nessa reação de adorar, ele fala para Deus algumas palavras. Mas antes de analisarmos as palavras de Moisés, vamos pensar um pouquinho sobre essa humanidade de Moisés que se parece tanto com a nossa, porque afinal de contas nós não temos absolutamente nenhuma diferença com relação a Moisés, falando dos seus conflitos e das suas inquietações. Moisés era um homem que estava vivendo uma crise de dúvidas, porque ele precisava ter certeza do chamado de Deus para que ele pudesse ir à frente do povo. E eu quero dizer para vocês que muitas vezes nós temos dúvidas na nossa vida. E a dúvida muitas vezes se revela um problema para o adorador. E eu quero pensar primeiro com vocês sobre esse problema que a dúvida ela pode causar na vida do adorador. Duvidar, meu irmão e minha irmã, não é pecado. Nós podemos duvidar.
Moisés tinha dúvidas se realmente Deus estava chamando e queria que realmente fosse ele. Ele estava duvidando se realmente ele era o homem ideal para fazer aquela tarefa. Duvidar não é pecado. Agora, o problema está quando nós não resolvemos as nossas dúvidas. O problema é quando a gente deixa essa dúvida criar raízes no coração e na vida. Quando a gente não busca dirimir as dúvidas da nossa vida. Sabe por quê? Porque a dúvida ela nos impede de adorar com autenticidade. A dúvida ela nos impede de abrir o coração verdadeiramente para Deus. E quando a gente tem dúvida, a nossa adoração ela se parece mais com um ritual sem sentido. Aqueles rituais vazios de si mesmo. Simplesmente porque nosso coração não está plenamente convicto daquilo que nós estamos fazendo. É como se nós estivéssemos fazendo sem saber o porquê. Nós levantamos as mãos, nós ficamos de pé, a gente ergue a mão, dá glória a Deus, mas a gente não sabe por que isso. A gente não está convicto do que a gente está fazendo e do que a gente está falando. Existem dúvidas que não foram dirimidas na nossa mente, na nossa consciência. E por isso a nossa adoração ela não é verdadeira. Jesus sempre esteve muito preocupado com as nossas dúvidas. Você sabia disso? Sempre esteve. Eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia. No Evangelho de João, no capítulo 20, no verso 27. Aliás, João, capítulo 20, 27. Marque aí, mas a gente vai ler primeiro Mateus 28, 17. Mateus 28, 17 fala da grande comissão. Mateus, no capítulo 28 e no versículo de número 17. Jesus estará comissionando um pouco antes, quando Jesus, já ressurreto, aparece aos seus discípulos e vai dizer a ele, e vai dizer aos seus discípulos que eles devem ir pregar o Evangelho a toda criatura. Mas o texto diz que quando Jesus, olha só, no verso 17, quando Jesus vai ao encontro dos 11 discípulos no monte que ele havia indicado na Galileia, os discípulos olham para Jesus e o adoram. Diz o texto, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Olha só, a dúvida aparece aqui em contradição com a adoração. O Senhor Jesus não quer uma adoração contaminada pela dúvida. E por isso mesmo, Jesus vai em busca dos seus filhos e filhas e se revela para que todas as dúvidas sejam dirimidas, para que todas as dúvidas sejam jogadas fora e você tenha convicção do seu chamado e do seu relacionamento real com Jesus Cristo. Foi isso que ele fez com Tomé, um dos que duvidaram. E aí, no capítulo 20 de João, no verso 27, relata o encontro de Jesus com Tomé, um dos que duvidava. O texto diz que Jesus disse a Tomé, coloca o seu dedo aqui, Tomé, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque aqui do meu lado, pare de duvidar e creia, Tomé.
Jesus, Ele sempre irá em nossa direção, sempre vai nos buscar para tirar todas as nossas dúvidas, para que a gente possa adorá-lo em espírito e em verdade. Adorá-lo de forma verdadeira, autêntica, sem nenhuma dúvida de que Ele existe, de que Ele é real, de que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, como Ele prometeu. Por isso Ele irá sempre ao nosso encontro, como foi ao encontro de Tomé. E disse: Tomé, eu quero que você acredite. Mesmo que você precise ver, tocar aqui na minha mão, do meu lado, eu quero que você creia. Eu quero que todas as suas dúvidas sejam tiradas, para que a sua adoração seja genuína, seja autêntica. Josh McDowell é um dos escritores bastante conhecidos no mundo cristão. E há alguns anos eu tive a oportunidade de ouvir o testemunho do Josh McDowell aqui, bem pertinho da gente, em Campina Grande. Josh McDowell era uma criança que viveu no interior dos Estados Unidos e cidade pequena, família cristã, quase todas as pessoas frequentavam a igreja. Mas o Josh McDowell viveu uma experiência muito triste na infância, pois ele, ainda menino, foi abusado sexualmente. E o seu abusador congregava com a sua família todos os domingos na igreja. E aquela experiência marcou profundamente a vida daquela criança, que cresceu rejeitando a igreja, que desistiu já nos primeiros anos da sua vida de igreja, e que quando se tornou jovem e foi para a faculdade, no relato do seu livro, contando a sua história, ele diz que ali ele era alguém carregado de dúvidas, cheio de perguntas sem respostas. E ele descobriu que ali naquela universidade os professores tinham tantas dúvidas quanto ele, porque não conseguiam atendê-lo nem responder às suas dúvidas e inquietações. Mas ele buscou formar amizades e se envolveu na política estudantil e descobriu que ter poder político dentro da universidade era muito bom, porque ele conseguia gerenciar o dinheiro dos estudantes, fazer as festas que ele queria, mas no seu relato ele disse que a vida dele continuava sendo uma farsa, porque ele vivia de aparências, as suas dúvidas e inquietações continuavam. Até que um dia o Josh McDowell vê naquela universidade um grupo de cristãos, de jovens cristãos, que se reuniam periodicamente na universidade para falar de Jesus. E ele, sempre muito perspicaz, querendo se aproximar e se mostrar para aquele grupo, interessado em conhecer o que aquele grupo estava tratando e falando, ele se aproxima, faz amizade, envolve-se. Mas quando Jesus é apresentado para ele, ele rapidamente diz: olha, Jesus não é para intelectuais. Jesus não combina jamais com esse meio que você está, que eu estou. Ele fazia direito na universidade. E ele foi desafiado por um dos jovens daquele grupo. Foi desafiado a provar a experiência real com Jesus. E ele decidiu fazer exatamente o contrário. Ele disse: eu vou provar o contrário, eu vou provar que Jesus não existe, que é um mito, e que a história da religião é uma grande fantasia contada para dominar pessoas. E ele disse que trancou a faculdade e começou uma jornada nas maiores universidades da Europa para pesquisar sobre todo e qualquer registro das Escrituras, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. E no final desta jornada, tentando provar que o cristianismo era uma grande fraude,
Ele escreve, e eu vou ler as palavras que ele escreveu: finalmente só pude chegar a uma conclusão. Para permanecer intelectualmente honesto, deveria admitir que os documentos do Antigo e do Novo Testamento estavam entre os mais confiáveis escritos da Antiguidade. E Josh McDowell não só descobriu isso, como descobriu que Jesus é uma pessoa real, que desejava se relacionar com ele. E ele aceitou Jesus e passou a ter um relacionamento com esse Jesus da Bíblia. E escreveu um livro com o título Mais que um Carpinteiro. E o seu livro, contando a sua história, já foi vendido mais de 15 milhões de exemplares e traduzido para mais de quase 100 línguas ao redor do mundo, contando a história simples de alguém que duvidava, mas que quando se encontrou com Jesus, verdadeiramente todas as suas dúvidas foram dissipadas, porque Jesus vai ao nosso encontro para nos tirar todas as nossas dúvidas, para que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. É esse o objetivo de Jesus, que nós possamos adorá-lo com toda a certeza do nosso ser. Mas quando a dúvida ela vai se dissipando na nossa vida, nós vamos começando a refletir alguns aspectos do adorador que vai nascendo em nós. O adorador verdadeiro, não o adorador meia boca, né? Não aquele adorador que está baseado apenas nos rituais, mas o adorador, e eu trato aqui de adoradores verdadeiros, adoradores como o Senhor Jesus veio buscar, como ele disse que o Pai estava buscando, adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Quando esses adoradores começam a florescer, as dúvidas elas vão se dissipando e nós vamos observando alguns comportamentos. E eu quero voltar com você agora para o texto de Moisés, porque a gente vê claramente nas palavras de Moisés alguém que estava em dúvida, mas alguém que está deixando a dúvida de lado e passando a crer com toda certeza acerca do projeto de Deus para a vida dele. Veja só o que Moisés está dizendo para Deus quando Deus se revela a ele. Vamos voltar lá para o texto de Êxodo, capítulo 34. E a gente vai ler o verso 8. Imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto em terra e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado. Olha só, essa expressão aí, se de fato me aceitas com agrado, é de alguém que está começando a acreditar, né? Então, Senhor, pelo jeito tu me aceitas mesmo. Depois de tudo isso que eu ouvi, depois de eu ter revelado aqui as minhas dúvidas, as minhas inquietações, as minhas aflições, parece que tu me aceitas mesmo para essa tarefa. Então, deixa eu dizer algumas coisas para o Senhor. E aí Moisés diz: olha, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faz de nós a tua herança. Eu quero analisar com você apenas esse verso aqui, essas palavras de Moisés, porque elas traduzem muito para a gente, muito. Elas têm muito a nos ensinar. Muito, de alguém que está se tornando um adorador verdadeiro, autêntico. A primeiro reflexo de alguém que está se tornando um adorador genuíno. Moisés desejou a presença de Deus no meio deles. Eu gosto muito da tradução, não essa que nós lemos, mas na tradução que diz, talvez a sua diga isso. Quando Moisés diz assim: Senhor, eu quero que o Senhor vá no meio de nós. No meio de nós. Deus, eu quero que o Senhor esteja no nosso meio. O desejo de que Deus esteja presente no nosso meio é marca de alguém que está adorando a Deus de verdade.
alguém que reconhece a necessidade de Deus no meio das suas coisas, das suas tarefas, dos seus negócios. Sabe, Deus não pode ser aquele que vai atrás de você, nem aquele que vai esperar você tomar a decisão, mas Deus é aquele que precisa estar com você na hora da decisão. É Ele que precisa dirigir os seus passos na hora da escolha. Deus, Ele precisa estar conosco em todos os nossos projetos, em todas as nossas decisões. Ele precisa estar envolvido, Ele precisa estar dentro. E Moisés estava convidando Deus para ir dentro, para ir no meio daquele povo. Essa é uma primeira marca. A segunda, ele reconhece que aquele povo é difícil de aprender. Reconhece que o povo é difícil. Ora, é muito importante que quando a gente se apresente a Deus, a gente diga os nossos limites, as nossas dificuldades. Moisés diz, olha, esse povo, Deus, é obstinado. É um povo que você diz uma coisa e é difícil de entrar na cabeça. É difícil do povo aprender. Moisés tinha vivido essa experiência muito pouco tempo. Reconhecer que nós somos difíceis de mudar de ideia. Sabe, às vezes a gente é turrão. Não sei se você conhece alguém assim, mas isso é humano, gente. Não sei se você conhece, mas eu conheço. Conheço muito bem. Isso faz parte da nossa humanidade. E Moisés reconhece isso diante de Deus. Deus, eu reconheço que nós somos difíceis de aprender, mas eu não quero desistir da tua presença. Eu não quero desistir da tua presença, porque eu sei que ela é melhor do que a nossa própria vida. É assim que a gente tem que agir como um verdadeiro adorador. Depois, Moisés deseja o perdão. Ele pede perdão. Irmão e irmã, só pede perdão quem se vê transgressor, não é? Quem é que vai pedir perdão se não se vê como um transgressor, como um pecador? Moisés se vê e vê o povo como transgressor. Reconhecer o seu pecado, reconhecer o seu erro, a sua transgressão, a sua iniquidade. Esse também é um reflexo de um adorador que está surgindo. Quando nós olhamos para nós mesmos e vemos o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos perversos, o quanto nosso pensamento muitas vezes nos trai. E quando a gente diz, Senhor, eu preciso do teu perdão, porque eu sou transgressor, mas eu quero não errar mais. Eu não quero mais insistir nesse erro, porque eu sei que tu podes mudar a minha vida. Amém? E aí, Moisés encerra a sua expressão para Deus, dizendo aquilo que eu acho maravilhoso. Ele diz assim: Deus, faz de nós a tua herança. Que coisa linda. Moisés pede para Deus fazer daquele povo e dele mesmo a herança de Deus. O que é que a gente faz com uma herança? Você ganhou uma herança, chegou uma notícia para você, chegou uma carta para você, dizendo que você recebeu uma herança. O que você vai fazer com ela? Hein? O que vai fazer você? Hein? Eu vou aproveitar, né? Eu vou aproveitar. Eu vou usar essa herança. Deus, usa-me na tua obra. Foi isso que Moisés disse a Deus. Faz desse povo instrumento na tua mão para a construção do teu reino nessa terra. Nós que somos a igreja, formada de adoradores verdadeiros, precisamos todos os dias, nas nossas orações, dizer como disse Moisés: Senhor, usa-nos e faze de nós a tua herança nesse tempo.
Usa-nos nas tuas mãos, gasta-nos na tua obra, para a tua glória, na minha casa, no meu trabalho, com os meus amigos, com os meus irmãos, com aqueles que o Senhor sabe que são e eu nem conheço ainda, que o Senhor haverá de me apresentar. Eu quero que o Senhor me use, me gaste como uma herança para a glória do Senhor. Essa foi a oração ou a expressão de Moisés, que revela um adorador, alguém que se curvou e disse isso. Alguém que estava prostrado diante de Deus, rendido diante de Deus, dizer essas palavras. Fazer esse reconhecimento, desejar a presença de Deus no meio deles, reconhecer as suas dificuldades, desejar o perdão e se dispor para a obra de Deus, se dispor para que Deus possa usar Ele na sua obra. Nós precisamos aprender isso. E quando nós aprendemos isso, nós vamos descobrindo que a nossa fé ela vai amadurecendo. E uma fé amadurecida, ela produz adoração genuína. Só pode adorar aquele que desenvolveu a fé. Só pode adorar aquele que desenvolveu a fé. E aí eu quero convidar você agora para a última parte da nossa mensagem, que é exatamente a relação entre fé e adoração. E eu quero convidar você a ler o texto de João, no capítulo 9, verso 38. O Evangelho escrito por João, no capítulo de número 9. E eu acredito que você, se não leu, já ouviu a história do cego de nascença. João, capítulo 9, verso 38. Diz, aliás, vamos ler o verso 35 até o 38. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrar, você crê no Filho de Deus? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto? É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. A história desse homem, desse cego, de nascença, tem muito a nos ensinar. Primeiro porque quando ele encontra com Jesus ainda cego, Jesus cospe no chão, faz um lodo, passa no olho daquele homem, daquele jovem rapaz, e manda que ele vá se lavar no tanque de Siloé. Daí, aquele jovem tem pelo menos duas escolhas a fazer. Duas escolhas. Quando ele encontra Jesus, Jesus faz isso no seu olho e manda ele se lavar no tanque. Ele poderia simplesmente dizer assim: o que é que eu vou fazer? Ele passou o cuspe, né, com terra aqui nos meus olhos. Eu continuo sem enxergar. Nada mudou na minha vida. E eu ainda vou ter que ir num tanque específico. Será que eu não posso procurar um outro lugar e lavar meu rosto? Ou ele poderia fazer o que ele fez. Cumpriu exatamente a ordem de Jesus. E ao cumprir a ordem de Jesus, diz o texto, que ele voltou a ver.
O encontro com Jesus, ele é sempre transformador, de alguma forma. De alguma forma, quando nós nos encontramos com Jesus, nós somos transformados. E eu diria que aquele homem, antes de ver com os olhos carnais, ele foi tomado de uma coragem, de uma certeza, de que aquele que estava falando com ele não era qualquer um, não era qualquer homem, não era qualquer pessoa, era alguém especial, era alguém diferente. Aquilo encorajou aquele homem a fazer exatamente aquilo que Jesus havia dito para ele fazer. E ele fez. E ao fazer, ele passou a enxergar o mundo que ele jamais havia visto, porque ele nasceu cego. A experiência de alguém que volta a enxergar é diferente da experiência de alguém que passa a enxergar quando nunca enxergou. E aquele homem passou a enxergar o que nunca tinha enxergado. Ele não sabia nem o que era o mundo em sua volta, as cores, ele não sabia isso. E tudo isso passou a existir para ele naquele momento. Aquilo foi transformador, de tal modo que ele não ficou calado. E por onde ele passava, ele falava do que tinha acontecido. Seus amigos, as pessoas que pediam esmola na rua com ele, todos começaram a perceber, porque uma outra coisa que acontece na vida daquele que se encontra com Cristo de verdade, é que toda transformação que Cristo produz na vida, ela se torna pública. Ela se torna uma evidência para todo mundo. Todo mundo começa a ver e comentar. Rapaz, tu está vendo ali? Fulano mudou, está diferente. O que aconteceu? Ele conheceu Jesus. Aquele jovem que não enxergava, e agora está vendo tudo, está dizendo que enxerga tudo, está dizendo as cores de tudo, está dizendo tudo como é, e ele não dizia, ele não via nada, e agora vê. O que aconteceu com ele? Era um sábado, e nos sábados, a sinagoga estava repleta de adoradores, né? Ou não? Que tipo de adoradores a sinagoga reunia naquela época? Que tipo de adoradores a sinagoga estava reunindo naquele dia, quando o cego foi levado até a sinagoga? O texto vai contar para a gente a história que aqueles homens ficaram escandalizados. Primeiro porque eles não acreditavam que aquele homem pudesse ser alvo da graça de Deus. Pelo contrário, o fato dele ser cego demonstrava uma vida de pecado, estava associado ao pecado de seus pais ou dele mesmo. E naquela grande confusão que se formou na sinagoga, aquele rapaz teve até que chamar os seus pais. Os fariseus mandaram chamar o pai e a mãe daquele rapaz, para perguntar a eles. Mesmo que o rapaz tivesse dito, olha, eu encontrei um homem chamado Jesus, e ele passou o lodo nos meus olhos, mandou eu me lavar no tanque. Depois que eu me lavei, eu voltei a enxergar, eu passei a enxergar. E aqueles homens, ao chamarem os pais, perguntaram aos pais, olha, esse menino aí nasceu mesmo cego? Eles, nasceu cego, sim. Ele nasceu cego. E como é que ele está vendo agora? Os pais não queriam problema com os fariseus. Ele não queria se envolver naquela disputa, naquela confusão. E aí o pai diz, olha, pergunta a ele, ele é maior de idade, pode responder o que aconteceu. Embora os pais já soubessem do encontro dos seus filhos, do seu filho com Jesus. Mas quem tinha encontrado Jesus foi o filho, não foi os pais. Porque certamente se os pais tivessem encontrado Jesus, teriam a ousadia de dizer para aqueles fariseus da sua experiência com Cristo. Mas quem teve a ousadia de falar da experiência com Jesus foi aquele jovem.
Ele foi para os fariseus e disse assim: eu já disse para vocês que quem me curou foi Jesus Cristo. Eu não sei o que vocês pensam acerca dele. Se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora vejo. E com toda a ousadia, depois de tantas perguntas, o cego ainda, o ex-cego, né? Pergunta para os fariseus assim: vocês estão perguntando demais, vocês não querem se tornar discípulos de Jesus, não? Aí isso daí revoltou ainda mais os fariseus, que expulsaram aquele garoto ousado, atrevido, expulsou eles da sinagoga. Mas é assim, quando nós somos movidos pelo Espírito de Deus, através de um encontro verdadeiro com Jesus, nós agimos nesse mundo com ousadia. Nós não temos medo de falar a verdade do Evangelho, porque essa verdade, como diz o apóstolo Paulo, é poder de Deus. Amém? É poder para transformar a vida daqueles que estão mortos em delitos e pecados, daqueles que estão cegos nesse mundo, incapazes de enxergar o brilho da graça, as cores da graça de Deus nesse mundo. Mas quando nós nos encontramos de verdade com Jesus, nós somos encorajados como foi aquele jovem. Nós não temos medo de autoridade que seja, que venha, que se coloque contra a autoridade de Deus. O apóstolo Pedro diz que importa obedecer a Deus, quando qualquer autoridade se coloque contra a vontade de Deus. E aí, ao olhar isso, nós percebemos como a mentalidade do homem muda. Como a mentalidade daquele jovem mudou, produzindo nele uma adoração verdadeira. Por isso, que no verso 38, quando Jesus apresenta-se como Filho de Deus para aquele homem, ele não pestanejou, ele não disse assim: eu vou pensar, eu vou estudar um pouco sobre o caso, Jesus. Não. Imediatamente aquele homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. E se curvou, se rendeu, se prostrou diante do Filho de Deus. Que nós tenhamos essa atitude de um verdadeiro adorador, de alguém com fé madura para reconhecer o seu Senhor, para reconhecer quem está chamando você, quem está tratando com você, para reconhecer os desígnios de Deus e para desejar, como desejou Moisés, ser usado por Deus na obra dele, para abençoar a vida de tanta gente que está em sua volta, talvez cegos espiritualmente, sem enxergar a beleza da vida que Deus proporcionou para elas. E Deus quer usar você com toda a ousadia de adorador, com toda a intrepidez de adorador, para levar a essas pessoas o brilho da graça de Deus. Sejamos nós verdadeiros adoradores que entendem o propósito do Pai para as nossas vidas, para a nossa existência, e façamos, como diz o apóstolo Paulo, tudo, absolutamente tudo, para a glória dele. Amém? Eu tenho certeza que Deus tem falado ao coração de cada um de nós. E eu estava refletindo ali junto com o Adriel falando aqui, e gerou uma expectativa muito grande. A expectativa de todos nós, se todos nós podemos duvidar, ou se chega dúvida no nosso coração,
duas atitudes podemos tomar. A dúvida que pode se instalar no nosso coração, ela pode ser uma dúvida que gera vida e pode ser uma dúvida que gera morte. Paulo fala sobre isso e diz que, olha, aquele que conhece a Cristo da forma que foi exposto aqui, com intimidade, ele exala um perfume. Para alguns esse perfume tem cheiro de vida, para outros tem cheiro de morte. E cabe a mim uma pergunta, eu estava fazendo ao meu coração ali, sozinho, e dizendo ali: Senhor, as minhas dúvidas todas foram expiradas ou existe ainda alguma dúvida no meu coração? E essa dúvida que existe no meu coração a respeito do amor do Senhor por mim, do amor do Senhor pela sua igreja, do amor do Senhor por todos aqueles que ainda não entregaram a vida ao Senhor, essa dúvida que está no meu coração, ela pode gerar morte? Ou ela é uma dúvida que me incita, que mexe comigo e que gera vida e que deseja produzir vida também em outros? Eu sei que você pode ter gerado dúvidas também no seu coração. Porque quando a gente fala de atitude de adorador, isso é algo muito profundo. Quando a gente fala de vida cristã, é algo muito sério, que mexe com vontades, mexe com escolhas, mexe com decisões que muitas vezes vão de encontro ao que a maioria das pessoas faz ao meu redor, ou seja, mudança de atitude. Isso é algo que é difícil, filhos, é algo muito difícil. É difícil a gente declarar publicamente, por exemplo, que é discípulo de Jesus. Tem gente que tem grande dificuldade nisso. E aí eu ouvi agora claramente a exposição da palavra, lembrando desse fato tão espetacular desse cego, desse ex-cego, né? E que ele foi ousado porque todas as dúvidas na sua vida foram resolvidas. E ele disse: eu creio, eu quero ver. Tem alguma dúvida na sua vida que precisa ser dirimida hoje? Eu tenho conversado com uma turma que está na faculdade, e me preocupa, porque cada um que conversa comigo me diz como é difícil ser discípulo de Jesus dentro da faculdade. Mas eu também tenho conversado com homens que não estão mais na faculdade, homens casados, e que dizem: é muito difícil também. É difícil no trabalho, é difícil no WhatsApp ser discípulo de Jesus, porque às vezes a gente nem quer, mas chega no WhatsApp coisas para tirar o foco da gente. Tenho conversado com mulheres e é difícil do mesmo jeito, é difícil para todos. E me vem o entendimento que as dúvidas estão no coração da maioria de nós. As dúvidas têm permeado o coração da maioria de nós, a mente da maioria de nós. Tem alguma dúvida ainda no seu coração? Você quer pedir a Deus para que essas dúvidas sejam dirimidas? Você quer mudar verdadeiramente e ser não mais buscado, como diz lá em João 4:23, que Deus procura? Você quer deixar de ser procurado e agora ser encontrado como um adorador em espírito e em verdade? Eu quero fazer isso, eu quero buscar, e eu tenho que fazer isso todo dia. Mas não adianta eu dizer apenas que quero, eu tenho que tomar atitudes nessa direção. Eu tenho que verbalizar a Jesus que eu amo e que eu creio que Ele pode mudar a minha vida e a vida de todos que estão ao meu redor através de mim. Mas primeiro Ele pode mudar a minha vida.
Eu tenho que verbalizar que eu permito que Ele seja Senhor da minha vida, ou seja, não apenas Salvador. Eu falei já isso aqui com vocês, não apenas Salvador, mas Senhor da minha vida. Eu tenho que verbalizar com ousadia a todos aqueles que se achegarem a mim, que eu conheci o Rei, mas não o Rei que vem sobre o cavalo, um Rei que vem ostentando poder. Esse Rei que eu conheço, Ele é o poder propriamente dito, e Ele não precisa ostentar isso. Ele simplesmente me dá tudo o que eu preciso, me sustenta em todas as dimensões do meu ser, e me faz um homem ou uma mulher feliz segundo o coração dele. Eu preciso aprender a verbalizar isso. Você quer fazer isso? Não dá para a gente deixar passar uma oportunidade de fazer uma pergunta dessa, depois de uma exposição tão clara da palavra de Deus. E o que eu queria nesse momento propor é que todo aquele e que já é discípulo, já está caminhando. Quantos caminharam ali? Vocês viram, os 12 apóstolos, todos caminharam com Jesus, pelo menos 3 anos da vida deles, caminharam com Jesus. E no meio daqueles que caminharam, um duvidou, o outro negou, o outro traiu. Daqueles que andaram com Jesus. Por isso que eu não tenho dúvidas que eu preciso a cada dia confirmar, arraigar essa vontade, esse desejo, essa dedicação de ser discípulo de Jesus na minha vida. Todos os dias eu tenho que fazer isso. Todos os dias dizer: eu creio, Senhor. Todos os dias eu olhar para a palavra de Paulo lá aos Hebreus e dizer: eu quero olhar para Jesus como alvo, autor e consumador da minha fé. Todos os dias eu tenho que fazer isso. Você quer fazer isso também? Você quer fazer isso? Então, se você quer, eu quero orar com você. Eu quero te convidar, onde você estiver, para ficar em pé, e nós vamos orar agora, pedindo a Deus isso. Senhor, me dá essa certeza, tira as minhas dúvidas. Eu quero estar caminhando diante do Senhor, com toda alegria, com toda convicção, com ousadia, para fazer com que o Senhor não precise mais procurar em mim um adorador em espírito e verdade. Eu quero que o Senhor ache em mim um adorador em espírito e verdade. Você quer orar comigo? Fique em pé onde você estiver. Eu quero orar com você. Quero fazer isso do fundo do coração. Você não tem que estar com vergonha de ninguém. É a sua vida com Deus. É a sua vida com Deus. Ninguém pode ser um adorador por você. Só você pode fazer isso. É mais uma escolha que você tem que fazer. É mais uma atitude que você tem que tomar diante de Deus. Ninguém pode fazer isso por você. Só você. Eu quero ser um melhor marido. Eu quero ser uma melhor esposa. Eu quero ser um melhor pai, uma melhor mãe. Eu quero ser um melhor filho. Eu quero ser um profissional que Deus se alegre de mim. Eu quero ser um funcionário que Deus se alegre de mim. Eu quero ser um homem e uma mulher segundo a vontade de Deus. Se você quer fazer isso, fique em pé, tome coragem, aonde você estiver. Aonde você estiver. Pai querido, obrigado por esse momento. Obrigado por cada um que toma uma atitude agora, pedindo ao Senhor que possa tratar o seu coração, que possa dirimir toda dúvida, que porventura haja ainda, Senhor, na mente, para não perceber o quanto o Senhor tem sido bom, o quanto o Senhor tem sido misericordioso, o quanto o Senhor tem esperado por mim e por meus irmãos, o quanto nós necessitamos da Tua graça, do Teu perdão, da transformação que só pode ser experimentada com a ação do Teu Espírito. Que o Senhor possa sondar cada um de nós agora, Pai, a começar de mim. Sonda os nossos corações, transforma aquilo que
não pode continuar da mesma forma. Torna mais forte as convicções que agradam ao Senhor e retira tudo aquilo que porventura tenha me afastado ou tenha afastado os meus irmãos do Senhor. Nós amamos o Senhor. Nós queremos ser uma igreja que manifesta o teu amor, a tua glória, o teu poder, que manifesta a tua graça, que revela o quanto o Senhor tem cuidado de nós, que revela o sacrifício de Jesus, dando a vida por cada um de nós. Obrigado por esse tempo tão precioso. Obrigado porque eu sei que o Senhor está sondando não apenas o meu coração e o coração daqueles que aqui estão em pé, mas o Senhor sonda o coração de todo aquele que já te conheceu, que aqui está, que está nas mídias sociais agora, cultuando aonde quer que esteja no planeta. O Senhor neste momento sonda o coração de cada um de nós. Obrigado, Pai, pelo teu carinho, obrigado pela tua misericórdia, Pai. Queremos ser homens e mulheres mais parecidos com Jesus. Nos ajuda a fazer isso, nos ajuda a caminhar assim, nos ajuda a tirar toda dúvida. Obrigado, Pai querido, pela vida do teu servo, o irmão Adriel. Obrigado pela dedicação dele. Obrigado pela presteza e pela graça que o Senhor manifesta através dele, da sua família. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode, nessa noite, ao sair daqui, eu queria te convidar para você sair daqui refletindo muito sobre isso que você ouviu. Eu queria te convidar para você não deixar isso se perder no meio da sua viagem daqui para casa. Reflete bastante sobre isso, a respeito da dúvida que pode estar pairando no seu coração, a respeito do amor de Deus por você, por sua família, e por todas as oportunidades que Ele tem dado a mim e a você, para que nós possamos mudar essa realidade, filhos. Que vocês tenham uma semana debaixo da graça do Senhor Jesus. Que vocês possam tomar todas as decisões, que cada palavra da boca de vocês, cada atitude que vocês tomarem, sejam atitudes, palavras, ações, pautadas em uma íntima conversa com o Senhor antes. Que vocês possam sair daqui com a certeza que estão saindo dessa casa de oração e entrando em um campo missionário, onde nós precisamos manifestar a glória de Deus, adorá-lo em espírito e em verdade, e dar testemunho do que Ele tem feito na nossa vida. Que Deus coloque ao redor de cada um de nós anjos, para que nenhum mal nos aconteça, e nos conduza até os nossos destinos em toda segurança, e que logo mais possamos estar juntos novamente. E eu quero te convidar na sexta-feira que vem, se você tiver condição, nós estaremos retomando as nossas vigílias, nossas mini vigílias, de 8 até a meia-noite. E eu queria te convidar a estar aqui. Se você não tem carro, não se preocupe, Deus faz um milagre aqui. Todo mundo que vem para cá, volta para casa de carro. É um compromisso nosso. A gente deixa você na sua casa, tá bom? Vai ter gente para levar você em casa. Mas se você puder, venha para cá, para glorificar o nome do Senhor conosco nesse tempo. Nossa primeira vigília de 2019. E no próximo domingo, todos juntos, mais uma vez, celebrando o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que está também cultuando através das redes sociais da igreja. Deus abençoe você. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja com esta casa de oração e todo o povo do Senhor sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. 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 Que o Senhor nos abençoe. Amém?